Fala galerinha, a gente de volta, certo? Para falar de ligação iônica no vídeo 13. Galerinha, a gente viu no vídeo passado que as ligações elas ocorrem com a perda, o ganho ou compartilhamento de elétron. Quem é que vai me dizer isso? É a configuração do átomo. Eu faço a configuração, analiso a camada de valência e aplico a regra do octeto, tá certo? No caso dos compostos iônicos, pessoal, eu vou sempre ter essa seguinte situação. Você tem um metal que vai virar um cátion, você tem um não metal, geralmente os elementos ali da coluna 17, 16, 17, ou 15, 16, 17, família do nitrogênio, família do oxigênio e família dos halogênios, cloro, flúor, né? E eles vão perder enquanto os metais vão ganhar. Quando juntam os dois, você tem a transferência de elétrons. Por isso que o nome dessa ligação é uma ligação iônica, é formada entre íons. Tá certo? Olha os dois exemplozinhos aqui, pessoal. Olha, deixa eu só apagar aqui. Você tem o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Quando você junta o íon sódio mais com o íon cloreto menos, você tem uma transferência de elétrons do sódio para o cloro, formando uma ligação iônica. No caso do cloreto de cálcio, a mesma coisa. O cálcio perde 2 elétrons, o cloro ganha 1. Olha, gente, é muito fácil esse tipo de ligação, tá certo? Os compostos iônicos, a gente vai ver nas propriedades, todos eles são bons condutores de eletricidade. Quando, gente? Quando fundidos, ou seja, quando derretidos, ou quando dissolvidos em água, porque vão liberar íons. Na forma pura, eles não conduzem eletricidade. Eu coloquei até aqui, ó, os exemplozinhos aqui. Quando fundido ou quando dissolvido em água, tá certo? Não esqueçam disso. Quando todos são solúveis em água, tá certo, pessoal? Olha, chamar muita atenção para vocês aqui. Como é que a gente determina a fórmula de um composto iônico? Pessoal, a gente determina a fórmula de um composto iônico colocando o cátion com seu expoente do lado do ânion. E eu inverto. O expoente do cátion vira o índice do ânion e o expoente do ânion vira o índice do cátion. Ó. Por isso que aqui ficou no óxido de alumínio Al2O3. Isso aqui é a fórmula. Deixa eu só apagar bem aqui e ver se eu deixei algum espaço para a gente fazer aqui outra. Aqui. Deixei não, mas vamos ver bem aqui. Se eu fosse fazer aqui do cloreto de magnésio, ó. Deixa eu só botar aqui, ligar a canetinha. Cloreto de magnésio, Mg2+, Cl-. O que é que eu faria? O expoente do cloro viraria 1. Opa, o expoente do magnésio viraria 2. Então ficaria como a fórmula, gente? MgCl2. É muito fácil, tá certo? Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Formação de compostos iônicos, gente. Aqui são algumas características que eu coloquei só para poder a gente se aprofundar mais. Você tem um metal, lembra bem que ó, o metal eles perdem elétrons, os ametais ganham. Então você tem a transferência de elétrons. Olha o caso aqui do potássio. Ó. Potássio ele tem um elétron, enquanto o bromo quer ganhar um elétron. Então quando você faz essa transferência de elétrons, você gera um composto iônico. Um metal doa elétrons, originando um cátion, e um metal ganha um elétron. Tá bem aqui, ó. Essa dicasinha que eu tô dando para vocês aqui. Não precisa você ficar memorizando essas coisinhas, não, tá certo? Por quê? Porque aplicou a regra do octeto, você vai embora. A gente vai ver muito isso na lista de exercícios de amanhã, tá bom? Ah, e outra coisa, a lista de exercícios amanhã vai ser na nossa plataforma, tá bom, pessoal? Plataforma online. Outro exemplo aqui, ó, ligação iônica, o sódio perdendo elétrons para o cloro, formando um sal de cozinha, tá certo? Então tá aqui. Propriedades dos compostos iônicos, gente. Memorize muito isso aqui, gente. Todos eles são sólidos, não tem exceção, tá certo? Outra coisa, eles têm altos pontos de fusão e ebulição. O que é que significa isso? Eles são muito difíceis para derreter e para congelar. Experimente na sua casa botar um sal de cozinha no congelador, ele não vai congelar. Experimente tentar derreter o sal de cozinha numa frigideira dessa normal. Ele não vai derreter. Porque os pontos de ebulição, ou no caso do sal de cozinha, é 801 graus Celsius, gente. Nossos fogões em casa, em via de regra, chegam no máximo lá em 320, 330 graus Celsius. E nossa geladeira chega só na temperatura de -2, -3 graus Celsius no congelador ou no freezer. Tá certo? Pronto. Então a gente vai encerrar nosso segundo videozinho aqui, o vídeo